Sabe aquela situação que muitas famílias vivem? A criança faz várias terapias, mas no dia a dia continua muito agitada, com dificuldade de atenção, de coordenação. Por que será que isso acontece? Bom, hoje a gente vai mergulhar fundo nesse assunto para entender por que um corpo precisa estar organizado para que a mente consiga aprender. Para começar, vamos falar sobre uma luta que muita gente nem percebe que existe, mas que acontece todos os dias. É uma situação que pode ser bem frustrante e dá aquela sensação de que está faltando alguma peça no quebra-cabeça, sabe? Pois é, essa frase ela é um retrato perfeito do que muitas famílias contam. Existe um esforço gigantesco, várias frentes de terapia, mas na prática os desafios continuam ali, firmes e fortes, e o aprendizado parece que não engrena como deveria. E é aqui que a gente precisa virar a chave. É a pergunta que muda toda a perspectiva. Em vez de olhar só para o comportamento, para o sintoma, a gente precisa se perguntar: será que a base de tudo, o corpo, tem a organização mínima necessária para sustentar as habilidades que a gente tanto quer que apareçam? Tá, mas como é que a gente vê essa desorganização na prática? É só prestar atenção em alguns sinais. Sabe quando a criança senta para fazer uma atividade e em 5 minutos já está cansada, querendo levantar? Ou quando parece meio desajeitada, tropeçando nas coisas, ou até vitem no parquinho? Tudo isso são pistas de que o corpo dela está gastando uma energia absurda só para conseguir se manter estável. Então, por que esses sinais todos aparecem? A partir de agora, a gente começa a entender a raiz do problema. E o grande vilão invisível dessa história é a luta constante do corpo contra uma força que a gente nem lembra que existe: a gravidade. E o ponto é exatamente esse. Para uma criança que tem alguma dificuldade com o tônus muscular ou com o equilíbrio, o simples ato de ficar sentada numa cadeira já exige um esforço gigante. O cérebro fica tão ocupado mandando a mensagem não caia, se ajeita aí, que sobra muito pouca energia para prestar atenção na professora, para interagir com os amigos ou para aprender algo novo. Olhando esse gráfico, fica muito claro, né? A diferença no gasto de energia é brutal. Num corpo desorganizado, a energia que deveria ir para o aprendizado está sendo toda consumida só para manter a postura. É por isso que a criança levanta toda hora, fica irritada ou simplesmente desliga. Não é por mal, é que a bateria acaba. Ok, então se o grande problema é essa luta contra a gravidade aqui em terra firme, como é que a gente pode ajudar esse corpo a se encontrar, a se organizar? A resposta pode estar, literalmente, em um outro ambiente. E é aí que a água entra como a grande estrela da nossa história. Essa comparação aqui é o pulo do gato. Em terra, a gravidade meio que pune os erros de movimento. É difícil. Na água, a história é outra. O corpo fica mais leve, o impacto some e a criança consegue finalmente experimentar o movimento com sucesso. E essa sensação de sucesso é fundamental para o cérebro aprender a se organizar. Mas qual é a ciência por trás disso? A palavra-chave é propriocepção. Parece complicado, mas é simples. A pressão da água em todo o corpo funciona como um grande abraço, mandando informações sem parar para o cérebro sobre onde está o braço, onde está a perna. É como se a água ficasse o tempo todo lembrando o cérebro sobre o corpo, ajudando a criar um mapa corporal muito mais nítido. Ah, então beleza. É só colocar a criança na piscina e deixar brincar? Calma, não é bem por aí. É super importante a gente entender que existe uma diferença enorme entre a brincadeira livre na água e uma intervenção terapêutica com começo, meio e fim. Vamos dar uma olhada. Aqui a gente tem algumas opções. A natação, por exemplo, é ótima, mas o foco dela é a autonomia na água. A hidroterapia já foca mais no controle, na segurança. Agora, a psicomotricidade aquática, essa vai direto no nosso alvo. O foco dela é organizar o esquema corporal, o planejamento dos movimentos, exatamente o que um corpo desorganizado mais precisa. E é esse ponto que a gente precisa deixar muito claro. Os resultados de verdade vêm de programas que têm objetivos claros, desafios que vão aumentando aos poucos e, claro, um profissional qualificado por trás que sabe o que está fazendo e por quê. Certo. Agora vamos amarrar todas as pontas. Como é que essa organização corporal que a gente conquistou lá na água se transforma em uma melhora de verdade no aprendizado e no comportamento aqui fora? Esse caminho aqui deixa tudo muito lógico, né? É uma reação em cadeia. Começa com um trabalho estruturado na água. Isso organiza o sistema corporal. Com o corpo mais organizado, ele gasta menos energia só para ficar estável. E o que acontece quando sobra energia? Ela fica disponível para o que realmente importa: a atenção, a interação, o aprendizado. E essa aqui, gente, é a grande sacada. Muita gente acha que a criança fica mais calma depois da piscina porque gastou energia.
Mas a melhora que fica, a que dura, não acontece porque a criança está exausta. Acontece porque o sistema nervoso dela está mais regulado, mais organizado. Ela não está cansada, ela está em equilíbrio. E para a gente fechar, fica aqui essa reflexão. Olhando para a realidade de hoje, qual é a maior dificuldade? É o comportamento? É a atenção? A coordenação? Porque identificar a raiz do desafio é sempre o primeiro e mais importante passo para encontrar a ajuda certa.